Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Vamos criar uma status bar e colocar conteúdo para facilitar a visualização do que o sistema está fazendo ou o estado de algumas operações. No código aqui, eu já compilei ele e vou só executar para você ver o que ele faz. Só cria um botão, tá? Não faz mais nada disso e também não estou capturando nada no botão. Então vamos verificar algumas coisas. Primeiro você tem que incluir a biblioteca consrt32.dll. Essa biblioteca é que contém os comandos que nós vamos usar para a status bar. Geralmente ela fica no diretório seu Windows 32, mas você dá uma olhada aí no seu sistema onde é que ela fica e no seu SDK de compilador do C, como que você inclui uma linkagem de biblioteca DLL lá. Agora vamos colocar o include da DLL, que é o constrh. Vamos definir aqui um ID para status bar. Eu já vou explicar como que isso funciona. E vamos colocar um random aqui para ele. Então, md gstatus bar igual a null. Como nós sempre fazemos, né? Inicializando com um valor nulo se não tiver um valor específico. No command, que nós vamos capturar aqui, o sinal, estamos capturando o botão aqui, tá certo? Se você viu nos vídeos anteriores do canal, como você cria um botão e captura o sinal do clique dele. Então eu já fiz aquele direto. Se o L para é o botão e o high word do W para full click, ele já vai direto. Não tem switch case aqui, só quero capturar o clique dele. E nós vamos fazer g status bar, que foi a variável que foi criada lá em cima, create status window a, maiúscula, porque não é um Unicode. Aí ela vai, os parâmetros são, primeiro, como criar janela. Ela é filha, ela é visível e ela tem uma bordinha. Ou uma borda, né, como queiram. O segundo parâmetro é o que eu vou colocar lá dentro no status bar na hora que ela for criada. Então vou colocar um teste 8. O random da janela, que ela é filha. E o ID status que nós definimos lá em cima, como você está lembrado, é 1001. Vamos executar. Estou executando aqui dentro mesmo. Vou executar fora, tá? Para facilitar a visualização. Executou aqui fora. Vamos posicionar as janelas aqui melhor. Visualização. Vou dar um clique no botão. Ele criou aqui, ó, o status bar. Eu coloquei a lupa aqui para você ver melhor. Ó. O status bar está aqui, ó, criou como teste 8. Então está criado aqui embaixo, como nós vimos na lupa. Vou soltar o código aqui. Aí foi moleza, né? A criação foi bem fácil. Em geral, criamos junto com a janela principal, assim podemos utilizá-la para mensagens. Só que uma barra de status tem mais informações do que uma mensagem. Vamos configurar para mostrar mais informações, mas não vamos colocar para criar sem o botão. Então vamos tirar o status bar daqui, ó. Vamos botar ela aqui em cima, ó. Quando eu criar o botão, já vai criar o status bar também. Vamos só executar uma vez compilando. Automaticamente está aqui, ó. Teste 8. Então, já que está criando junto com o botão, vamos agora particionar a barra de status para ter vários pequenos segmentos, ou vários pequenos áreas que você pode usar dados lá. Vamos voltar aqui para o comando, a gente vai usar o botão para fazer essas definições, tá? Por isso que eu vou tirando do botão e colocando lá para cima. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um array de ints. Então, ptarray. Aqui, que é a quantidade de células que vai ter na barra de status. Vão ter 4 pequenos segmentos lá embaixo. E vamos estar ptarray 0. Ele vai ser 100, que é o tamanho da célula. 1, 2, 3. A posição 1 vai ter 200, a posição 2 vai ter 300, a posição 3 vai ter 400. Aqui tem uma pequena explicação. O primeiro tamanho aqui é da célula que vai ser 100. Tá ótimo. O segundo parâmetro aqui, 200, é porque ele tem que ser um número maior do que o anterior, porque ele se sobrepõe. Se você colocar 100 aqui, o 0 e 1 vão ficar um em cima do outro. Seria algo assim. Você tem o 100 aqui. Se você colocar 100 no segundo, ele vai começar da posição 0 também, e vai ter assim, 100.
Então, para você definir ele com o tamanho de 200, você tem que somar as células anteriores e mais o tamanho que você quer. Aqui o 2 é a mesma coisa. Se eu colocar 100, ele vai sobrepor o primeiro. Quer dizer, vai tentar sobrepor e não vai conseguir. Se eu colocar 200, ele vai sobrepor o segundo. Então eu tenho que colocar 300, que é a quantidade anterior já usada mais a quantidade que eu quero. Então eu quero que aqui tenha 100. Como eu já utilizei 300 no anterior, aqui, como eu já utilizei 200 aqui no anterior, eu tenho que colocar 300, porque ele vai sobrepor o anterior aqui, em 200. Aqui é a mesma coisa, 400. Se eu colocar 100, o anterior é 300, não sobrepôs. Então eu tenho que colocar os 300 do anterior para ele poder deslocar para a direita, mais a quantidade que eu quero. Por isso que esses números são crescentes, não é que cada célula vai ter 100, 200, 300 ou 400. Cada célula vai ter 100, que é a quantidade atual menos o anterior. Então aqui, ó, 200 menos 100, 100. 300 menos 200, 100. 400 menos 300, 100. Porque ele sempre começa do zero. Então 400, todos eles começam da posição zero. Então se já tem alguém utilizando anteriormente, então eu tenho que tirar a quantidade anterior e adicionar a quantidade que eu quero no meu espaço. Então, mais um exemplo. Se já tem 500 posições utilizadas e eu preciso usar 200 na próxima caixa, eu vou colocar 700, que é 500 que já tem, mais 200 que eu quero. Então, são 700 posições. Eu espero que tenha ficado claro. Isso aqui é um pouco chato no início. E como ele não consegue sobrepor o outro, você acha que não funcionou. Então, agora vamos dar um send message no gStatusBar, que é o handle, mandando o sinal setParts, para ele saber quantas partes serão definidas ali. No caso, eu vou colocar 4, mas você podia botar um size off aqui, ou botar um define para definir, né? Eu estou botando aqui para facilitar a visualização, tá? Mas você podia botar um define de um número aqui, e aqui usar o mesmo define. Aí com o lparam, que vai me retornar o lptIt, que é o ponteiro de its, para ptarray. Essas são as definições que o Windows gosta de usar, tá? Então por isso que eu estou usando elas também. Podia usar um comercial ali, né? Dar o ponteiro do ptarray, mas ele preferiu usar o lptint, para você ver que existe. Ó. O que ele é? É um ponteiro de int. Bem simples, né? Então aqui no caso você usaria um comercial se não tivesse usado esse cast aqui. Então tá aqui. E vamos executar para ver se funciona. Compilar. Executar fora. Se eu clicar no botão, não dá para ver aqui, mas ele criou os quadros. Eu vou acessar a lupa aqui para você ver melhor. Ó, a lupa aqui. Se nós formos aqui, ó, tá vendo? O primeiro que já estava lá, né? Você pode ver que ele não foi sobreposto, mas ele colocou a quantidade certinha aqui. Aí o segundo com 100, o terceiro com 100 e o quarto com 100. Você pode ver que como todo mundo começa do início aqui, esse cara tem que ter 200 posições, que é retira 100 daqui e as 100 posições que eu quero aqui. Esse cara, para ter 100, eu preciso ter 100 mais a quantidade que tem anterior. Como a quantidade que tem anterior é 200, então aqui vira 300. Aí só vai mostrar 100, porque ele está tentando sobrepor as outras e não vai conseguir. Aqui é a mesma coisa, eu quero que tenha 100. Só que como já tem 300 utilizado anteriormente, eu tenho que colocar 100 mais 300 anteriores, 400. Aí ele vai me dar o 100 aqui. É um cálculo meio complicado no início. Né? Pronto, tirei a lupa, encerrei o programa. Então, dividimos a barra em 4 partes, com o tamanho sendMessage e mandando o sinal SB 7 partes. Você pode dividir em até 256 partes, mas sejamos honestos, talvez no máximo 5 ou 6 partes podem ser interessantes, mais do que isso deve ser informação demais na tela. Se você prestar atenção na sequência, foi de 100 a 400, e todos ficaram do mesmo tamanho. Por quê? Vale uma explicação novamente para ficar bem claro. O item 0 tem 100 pixels na tela, foi fácil de ver. O item 1 tem 200 pixels, mas é o tamanho a partir de 0, e como a posição de 0 a 100 já está sendo utilizada, só formatou 200 menos 100, que foi igual a 100. O terceiro item tem 300 posições, mas a primeira tem 200, então é 200 menos 300 igual a 100, e assim por diante, como eu já expliquei anteriormente. Vamos mudar o item 2, por exemplo, de 300 para 350. Aqui. Vamos executar. Executar aqui dentro mesmo, tá? Vou clicar no botão.
Vou acessar a lupa novamente. Isso aqui é meio chato de ver, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A primeira posição tem 100, a segunda, a posição 0 tem 100, a posição 1 tem 100, a posição 2 tem 350. Você viu que ele ficou maior? Só que aqui a posição 4, como eu tinha 400 e eu não somei as 50 a mais que ele tinha utilizado aqui, você viu que a posição 2 ficou com 350 maior e a posição 4 ficou menorzinha. Como todo mundo começa do zero, você tem que prestar atenção na quantidade que foi usada anteriormente, mais a quantidade que você quer que mostre. Aí você dá o valor aqui. Certo? Então, vamos encerrar aqui. Então você tem que fazer o cálculo a partir do início e descontar o que já foi utilizado. Eu cansei de reforçar essa parte. Isso é meio chato mesmo. Isso deve ser complicado no início, mas depois você vai pegando a prática. Isso aí você só faz uma função lá que configura e tá ótimo. Então vamos configurar tudo na criação da tela. Então vamos voltar aqui para 300. Vamos tirar esses caras aqui. Vamos voltar aqui para cima quando ele criar status bar. Se executarmos, automaticamente ele já criou aqui. Perfeito? Então a próxima coisa a fazer é colocar um conteúdo nas partes. Senão, para que você vai tê-las? Então vamos fazer aqui. No botão, vamos botar um send message gStatusBar, que é o handle que nós estamos usando. Aí vamos usar um sinal chamado sb-setText. Se você não prestou atenção, eu já disse isso em outros vídeos, todos os sinais aqui têm a ver com o que você está fazendo. Aqui é status bar, então é SB, status bar. É o sinal próprio dela. Se nós clicarmos aqui, ó, todos os sinais de status bar estão aqui, ó. Você pode falar para mim, mas o sinal da status bar é o mesmo sinal do label, por exemplo, tem o mesmo número. Tudo bem, é o mesmo item hexadecimal, só que para status bar ele tem um significado e para o label ele tem outro. E se eu precisar mudar os defines aqui, cada janela individual tem seus defines próprios com seus sinais próprios. Tá? Isso são boas práticas. Aí nós vamos mandar, eu quero no item número 1, lembrando que nós definimos 0, 1, 2, 3, então eu quero no item 1. E como que eu coloco um valor lá? Ele tem que ser um LParam, tem que ser um text. Lembra que isso aqui formata qual é a língua que nós estamos usando no Windows, não são os caracteres chineses esquisitinhos. Beleza, executar. Vou executar aqui dentro mesmo. Tá vendo? Está criado aqui e vou clicar no botão. O campo 1, a posição 1, começar em 0, foi preenchida. Para você ver melhor, vamos colocar a lupa aqui. Tá vendo aqui, ó? A posição 0 tem o teste oi ainda e a posição 1 tem o campo 1. Legal? Fechando aqui. Então, o número do item, que deve ser válido, né? Por favor, que ele seja válido. Faça testes, se o cara não está ultrapassando os limites. Na sua função, por exemplo, faz um testezinho lá para ver se está legal. Então, o item que você quer usar é o terceiro parâmetro da função e o quarto parâmetro é o texto em si. Tá? Nada de extraordinário aqui. Se você já conhece os vídeos do canal, sabe sobre as funções do Windows, você está acostumado com a função sendMessage. Não tem nada de extraordinário aqui. Então vamos fazer um outro exemplo. No mesmo caso aqui, vou tirar esse cara aqui, setText, aí eu vou colocar aqui, ó, ele vai ser o item 3, só que eu vou dar um pipe aqui e vou falar para ele, ó, eu quero que essa propriedade seja um pop-out. Você vai ver como que é a carinha dele. E campo 3. Vamos ver se ficou diferente? Executando. Tá aqui. Eu vou colocar a lupa já de primeira. Tá aqui, a lupa tá aqui. Vou clicar no botão. Cliquei, ó. Você percebeu que ele ficou, parece que está saltando na tela? Aqui ele ficou vazado, que é o padrão. E aqui ele ficou saltando, né? Como se fosse um botão não clicado. E aqui como se fosse um botão clicado. É isso que o SBT Pop-Out faz. Ele salta da tela, né? Ele fica destacado como se fosse um botão não clicado aqui. Você perceber aqui, ó, fica meio parecido com um botão. Né? Dá uma propriedadezinha para você fazer mais bonitinho ou dar um destaque no campo se você quiser, né? Em geral, criamos uma função para facilitar o preenchimento das partes. Mas fica aí a seu critério do jeito que você quer fazer.
Para terminar, pode ser útil saber o tamanho da status bar para distribuir melhor as partes. Se você percebeu aqui, ó, deixa eu apertar de novo. Essa parte aqui, ela ficou, parece que ficou deslocado, né? Parece que tá, vamos dar a lupa de novo, tá? Para facilitar. Essa parte aqui, ó, ela parece que tá faltando alguma coisa aqui na barra, não parece, ó? Não ficou muito, esteticamente não ficou muito legal. Talvez esse cara aqui tinha que ir até o fim, né? Para ficar mais bonito. Vamos tentar fazer isso. Tirar aqui. Então, como que eu faço isso? Na hora que... eu vou fazer na hora da criação aqui, tá? Como que eu faço isso? Eu pego o Racket, que é uma estruturazinha que tem o tamanho. Ó, ele tem o tamanho de um retângulo. É isso que ele faz aqui, esse Racket. Eu vou falar para ele. Get Client Racket de GStatusBar. Assim, me dê o tamanho da GStatusBar. Qual que é o tamanho que ela tem? Tá aqui. E vamos dar um print aqui. Print tamanho N Racket Right. Só para ver como vai ficar. Deixa eu dar uma compilação e vou executar no console, tá? Escrevi errado alguma coisa? Ah, não escrevi direito. Status bar. Acho que eu dei o enter errado e ele não foi. Muito bem, vamos aqui executar. Ó, tamanho aqui, ó. Tá vendo? 984. Significa que este tamanho aqui, ó, tem 984 pixels, né? Posições. Tamanho da barra de status. Então agora que nós já sabemos como pegar o tamanho, o que nós vamos fazer aqui? Na hora que eu criei aqui o status, eu vou botar isso aqui para cima. Botar aqui para cima. Antes de criar status, não, depois criar, evidentemente, né? Porque eu preciso do random aqui. Depois que eu criei a status bar, eu quero o tamanho dela, tá certo? Aí com esse tamanho aqui, eu vou pegar a posição 3 e vou falar para ele, ó, a posição 3 vai ser o tamanho da barra. Como já tem coisas do lado esquerdo, ele só vai preencher a partir de onde não tem mais posições sendo utilizadas. Não é isso? Foi isso que eu expliquei várias vezes? Aqui, ó. Vamos dar a lupa novamente. Se você prestar atenção, ó. Ele criou a posição 0, posição 1, posição 2 e a posição 3, ó. Ela ficou exatamente o tamanho da barra, ó. Tá vendo? Como a barra tem 984, se eu não me engano, ele pegou e colocou 984 aqui. Só que como já tinha as coisas, já tinha itens sendo utilizados, ele pegou e automaticamente descontou o que estava sendo utilizado, menos o 984, e acabou criando a barra aqui. Viu? Vamos sair da lupa. É isso que aconteceu aqui, ó. Então o item foi preenchido com toda a status bar, quer dizer, esteticamente ficou muito mais bonito. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!